boa noite, ou boa tarde para quem está vendo de tarde, ou bom dia para quem está vendo de manhã. A paz do Senhor para todas. Meu nome é Analice, eu fui convidada pela Jaqueline para dar uma palavrinha. Sou da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Riachão. Estou muito feliz por essa oportunidade. Antes de começar a falar um pouquinho da palavra, vou fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu querido Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Que o Senhor venha me usar, que eu venha ser boca, canal de bênção para essas mulheres que estão ouvindo. Em nome de Jesus, ó Pai. Que todo tampão no ouvido, que tudo que não atrapalha a gente de te ouvir, Senhor, de ouvir sua voz, venha cair por terra em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, a gente vai ler 2 Crônicas 14, do 1 ao 8, por diante. A gente vai ler um pouquinho da história do rei Asa. Não sei se vocês já ouviram falar do rei Asa. Creio que sim. Asa significa incerto. Aí a gente já tem uma noção mais ou menos como é a história dele, né? O tema é esteja firme até o fim. Então vamos ler 2 Crônicas. Diz assim, 2 Crônicas 14. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra contra eles naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. No 7, disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado e ele nos deu repouso a todos os lados. No 8, edificaram e prosperaram. Até aí. Então a gente viu que rei Asa, quando assumiu a carreira como lá no governo, né, no lugar do seu pai, ele começou a fazer as coisas retas e boas perante o Senhor. E vemos que ele quis reformar espiritualmente aquela cidade, buscando tirar tudo que não era bom diante dos olhos de Deus. Aí ele começou a abolir os altares estranhos, culto aos deuses. Ou seja, nós devemos abolir e retirar da nossa vida tudo que colocamos em primeiro lugar, que não seja o Senhor Deus. A nossa casa, a nossa mente, o nosso coração tem que ser limpo para que Deus faça morada, para que Deus habite. Então foi isso que ele entendeu. E aí você deve pensar assim: Analice, mas eu não adoro outros deuses. A idolatria não é apenas adorar outro Deus. A idolatria é você amar excessivamente algo ou alguém. Idolatria é você admirar exageradamente algo ou alguém. Então, uma pergunta pra gente: o que a gente tem colocado em primeiro lugar que não seja o nosso Deus? Faça uma breve autoanálise e reflita se há algo
que a gente coloque em primeiro lugar, que não seja Deus, porque Deus tem que ser em primeiro lugar. Então a gente deva rever os conceitos, né? E mudar. E outra coisa que ele pediu foi que a cidade, que o povo buscasse ao Senhor, observando os seus mandamentos e as suas leis. O buscar ao Senhor está o quê? Na vida diária de oração, a vida diária de leitura da palavra, de estudo da palavra, do jejum, uma vida consagrada, uma vida edificada ao Senhor nosso Deus, certo? Creio que todas nós mulheres fazemos isso, certo? Porque se não fazemos, a gente deve buscar fazer. E aplicar isso na nossa vida. Então, ele viu que isso estava sendo muito bom, Deus se agradou, né? Deus deu repouso, Deus deu paz. E no 8 diz que foi edificado e prosperaram, porque eles estavam buscando Deus em primeiro lugar. Sendo que o tempo foi passando, aí no 15, versículo 1 diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém se o deixardes, vos deixará. Então Deus estava vendo, os olhos do Senhor estavam naquele povo e vendo que eles estavam buscando o Senhor de coração, face a face. E o povo diz assim, lá no 15, capítulo 15, versículo 15 de 2 Crônicas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda parte. É assim que Deus faz quando a gente busca Ele, sem olhar o que Ele tem nas mãos para nos dar. Ele nos dá paz, paz para seguir, paz na família, paz com o esposo, com o filho, paz no nosso trabalho, paz em qualquer lugar que estivermos, paz. Só que a palavra-chave que eu quero levar para a minha vida e eu quero também passar, alertar a vocês, é dar continuidade nessa busca. Dar continuidade e ter certeza do início, no meio e no fim, que eu não posso mudar esse pensamento, que o estar firme é até o fim. E essa busca diária, essa leitura, onde nós encontramos tudo aqui nessa palavra, na Bíblia, tem que ser sempre, em meio à tristeza, em meio à alegria, em meio à dor, em meio à perda, em meio ao momento de paz, ao momento de guerra, nós devemos estar firme com o Senhor, nosso Deus. Aí a gente entende, Eu falei que o nome dele significa incerto. Aí, como eu falo, Como eu falei, tem momentos na nossa vida que a gente passa por problemas. Então veio um problema para ele. Veio alguém afrontando, causando medo, como diz aqui no 16, capítulo 16, versículo 1 de 2 Crônicas. Diz assim: No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei. Enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então a gente viu aqui que ele colocou crédito, queria fazer uma aliança com o homem,
Ou seja, ele abriu uma brecha. Ele colocou no coração dele a incerteza, a dúvida e tirou Deus como o primeiro lugar. Tirou Deus como aquele que faz o impossível, como aquele que guarda. Então ele tirou os créditos que ele tinha ao Senhor. Não sei se algum dia ele teve, mas parece que sim, né? Porque lá no início diz que ele fazia coisas boas, que eram retas diante do Senhor. No meio do caminho, então, ele deixou a confiança sair, ele deixou a certeza ir embora e pôs a incredulidade no coração, né? Então isso serve para que a gente aprenda com o erro dele, aprenda a fazer diferente. E dando continuidade lá no capítulo 16, versículo 7, diz assim: naquele tempo veio Anani, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos? Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. E ele não gostou do que ele ouviu. Diz a palavra que ele ficou indignado com o profeta que trouxe essa palavra. E o final dele foi triste, porque diz a palavra que ele morreu. Lá no versículo 12 diz que no 39º ano do rei, do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, mesmo na enfermidade, ele não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Então nós vemos o quê? Que até o final de vida, ele não pôs crédito, ele continuou não confiando, nem no momento que ele estava doente. Não podemos duvidar, não podemos colocar nossa história, nosso trajeto. Olha para trás de tudo que você chegou até aqui. Eu vejo e lembro de muitas pessoas que passaram pela minha vida, de que passaram lá pela minha igreja, que agora eu olhando, eles não estão mais. E Deus nos fala nesse exato momento para que a gente fique com Ele, fique firme. Não olhemos para trás, não olhemos para o lado, mas olhemos para frente, olhemos para o alto, porque é de onde vem o nosso socorro. Porque se a gente ficar pensando nas coisas terrenas, a gente vai ficar aqui na terra. Se a gente olhar para as coisas que vêm do alto, nós vamos subir. Lá em Eclesiastes 7:8, na parte A, é um versículo que muito chamou minha atenção. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O que adiantou ele fazer as coisas direitinho no início, no meio e no fim? Ele não estava mais com o Senhor nosso Deus. E Deus diz que se a gente buscar, a gente vai achar Ele. Ele quer ser achado por nós. Ter certeza é não duvidar. Ter certeza é andar sob a palavra. Ter certeza é colocar tudo, tuas causas, tua família, sob a palavra. E quem é a palavra? É o Verbo. E quem é o Verbo? É Cristo Jesus. Estejamos firmes em Cristo Jesus, que é a rocha da nossa vida. As demais coisas, como casamento, como, não sei se todas as mulheres desse grupo estão casadas, não sei se tem noivas e alguém que esteja namorando. As demais coisas, os filhos que estejam perdidos,
que precisam de libertação, o esposo que precisa de libertação, essas demais coisas vão ser acrescentadas. Então, busque, acredite, confie, porque as demais coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Não podemos esmorecer. A gente pode até, de um lado para o outro, igual uma palmeira, mas tombar, não. Porque quem está firme em Jesus não pode tombar, não pode parar. Fiquemos firmes. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para dividir para nós mulheres guerreiras, mulheres batalhadoras, que nós não deixamos a peteca cair. Não paremos no meio do caminho, mas que continuemos seguindo firmes. Estejamos firmes até o fim, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Obrigada, Jaqueline, pelo convite. Que Deus venha falar ainda mais nos nossos corações. Vamos fazer a oração final. Senhor, meu Deus, meu querido Pai, obrigada, muito obrigada por essa palavra, Senhor, que nós venhamos vivê-la, que nós não venhamos a esquecer, Senhor, que nós venhamos estar contigo, confiar em Ti, do início, no meio e no fim, dando continuidade nesse caminho que é maravilhoso, que nós não venhamos desviar o nosso olhar, que nós não venhamos desviar o nosso foco. Nosso foco é a vida eterna, é o caminho da salvação. Te agradecemos por tudo, te amamos e te queremos mais e mais em nossas vidas. Que sejamos mulheres sábias, edificadoras, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Um beijinho no coração de cada uma.